Prosseguimos a nossa emissão com o Magazine Ciência, da autoria de Catarina Falcão. Ciência. Em Portugal, grande parte do país está em seca extrema, um fenómeno ligado às alterações climáticas, mas que se tornou recorrente em toda a Península Ibérica nos últimos anos. Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, considera que as autoridades nacionais já deviam ter feito mais para evitar esta situação extrema no país, que associada às dificuldades da escassez de cereais e os preços dos combustíveis derivados do conflito na Ucrânia, vêm agravar a situação dos agricultores e dos consumidores na Europa. Algumas das culturas em Portugal já estão mesmo irremediavelmente perdidas, disse o líder dos agricultores em entrevista à RFI. Os valores indicam a maior percentagem alguma vez registada nesta altura em seca extrema e seca severa, toda a superfície portuguesa. Mais de 90% está nesta situação. Não há alimento nas pastagens para os animais e as pessoas que têm culturas primavera-verão com apoio no regadio não sabem se conseguem executar essas culturas. É muito complicado porque quem tem animais tem que estar constantemente a alimentar esses animais com rações e neste momento estamos perante uma crise a nível geral, global, diria eu, do aprovisionamento de milho e de cereais para as rações. Que culturas serão mais afetadas? Vamos ver, as culturas que são mais afetadas são todas aquelas que não têm acesso a regadio e, portanto, não têm maneira de minimizar a questão da falta de chuva e são, pois, todas as áreas de pastagens em que são mais de 1 milhão de hectares em Portugal e que têm imensas dificuldades e, neste momento, não há comida para os animais. Portanto, tem que se comprar comida. A comida está cara. Relativamente às outras culturas que recorrem ao regadio e que o seu ciclo está agora a iniciar-se, pois há uma grande incerteza porque os combustíveis subiram muito. A eletricidade subiu 4, 5 vezes mais relativamente ao ano passado. As pessoas não conseguem sequer perceber que quando venderem o produto em setembro, quando fizerem as colheitas, se conseguem pagar todos os custos que têm. Esta seca insere-se nas questões ambientais, ou seja, nas alterações climáticas que temos vindo a sentir nestes últimos anos, mas a CAP defende que havia medidas a tomar que poderiam ter impedido chegarmos a este estado de seca extrema. Portugal precisa de encarar a questão da seca como uma questão estrutural que é necessário resolver, mas não foi isso que o Governo fez quando tomou opções relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência. Aquilo que alocou para o combate à questão da seca foi muito pouco. É necessário trazer água de onde ela existe, que é no norte do país, para todo o interior do país, construindo uma autoestrada da água, de maneira a minimizar este fenómeno que já se sabe que vai existir nos próximos anos. Vi também que uma das ideias, e vocês apoiam este tipo de iniciativas, por exemplo, o que foi criado no Alqueva, ser criado noutras zonas, para criar então não só mais água para as terras, mas também toda uma economia, um ecossistema à volta destas bacias de água. Pronto, infelizmente a gente não tem mais alquevas para fazer. Há um investimento considerável para fazer no Tejo, mas há a possibilidade de trazer água do norte, do Rio Douro, para o resto do país, nas alturas em que essa água vai parar ao mar e, portanto, pode ser desviada para outras regiões. Mas há aqui também um conjunto de barragens que tiveram até hoje uma gestão unicamente dedicada à produção de energia, não têm como função gerir essa água para fins múltiplos e para a questão agrícola, tem que ser alterada e que o Governo tem que alterar essas concessões, algumas delas até acabaram agora, mas tem que alterar toda a utilização que é feita dessas barragens que existem no norte do país. Os agricultores defendem então que toda a gente se sente à mesa para discutir o futuro da água em Portugal. É necessário discutir essas obras estruturais, é necessário rodear-nos dos técnicos mais conceituados para o fazer. Havia planos já na década de 50 para realizar este tipo de obras e para realizar estes transvases. Nunca foram feitos, mas devem ser agora reanalisados à luz da tecnologia que existe hoje e também agora a questão energética que veio com o conflito na Ucrânia vir para a primeira linha, que é extremamente importante porque se tudo isto não for sustentável economicamente, hoje não tem viabilidade. A questão da seca é uma questão partilhada também com a Espanha. Vocês têm falado com os agricultores espanhóis? Sim, mas eles estão mais adiantados que nós. Espanha já tem transvasos há muito tempo, tem um plano de regadio mais amplo que o nosso. A percentagem de terras que eles têm regadas é superior a Portugal, mas tem o mesmo problema, porque vão sofrer também uma diminuição da quantidade de água que vai cair nos próximos anos. Isso é um dado científico
que já ninguém discute. Bruxelas está disposta a viabilizar adiantamentos de pagamentos em relação à PAC. Isso é importante que haja também uma resposta europeia a esta questão. Sim, a questão dos adiantamentos, eu posso dizer que nos últimos 6 ou 7 anos, todos os anos tem havido adiantamentos à PAC, porque basta um país ter um problema e solicitar à Comissão Europeia que faça um adiantamento para que todos os países da União Europeia possam fazê-lo. E, portanto, eu acho que os agricultores na Europa já nem conseguem perceber bem qual é a data normal, porque nos últimos 6 ou 7 anos tem sempre existido adiantamentos. Portanto, é uma situação, eu diria, quase normal. Os pagamentos eram no final do ano e têm sido todos antecipados para outubro nos últimos 6, 7 anos, porque por uma razão ou por outra há sempre um país que pede o adiantamento desses pagamentos. É possível reverter esta situação de seca ou é impossível chover o necessário? Não, reverter não é possível e as pessoas que têm animais e que já tiveram que pagar o alimento, esse prejuízo já lá está, não é possível revertê-lo. Agora que é possível atenuar alguma coisa, se a chuva cair nas próximas semanas, mas é assim, também não é, se começar a chover muito, temos outro problema. Esperemos que as coisas aconteçam com alguma ponderação, se pode assim dizer, relativamente à chuva. Agora, também para chover é agora em março e abril, não vai depois chover em junho. Se chover em junho vai estragar tudo. Portanto, há aqui uma possibilidade de minimizar alguns custos, nomeadamente nas pastagens, mas aqueles que tiveram prejuízo e têm limitações, e nomeadamente nas culturas cereais que não tiveram água nos últimos meses, já dificilmente recuperarão. Algumas estão irremediavelmente perdidas. Depende das zonas. Esta seca acontece numa altura, aí está, de guerra às portas da Europa, com consequências muito grandes para o setor da agricultura, nomeadamente então está na questão da energia, mas também na questão das rações para os animais e para outras matérias-primas muito importantes para a agricultura. Este é um momento complicado para os agricultores em Portugal e na Europa. Eu acho que este é um momento complicado, não é só para os agricultores, é um momento complicado também para os consumidores. O mundo criou uma forma de organização global que levava a que os países, e neste caso a União Europeia, nós não podemos pensar enquanto país, temos que pensar enquanto espaço económico, não produziram muitas das coisas que vinham de outros lados do mundo. Viu-se isso na questão das vacinas, vai-se ver isso agora na questão dos alimentos. A Europa deve tirar daqui uma lição e deve recentrar as suas políticas para que exista na Europa uma autossuficiência alimentar. E a Europa tem capacidade para isso. As políticas é que não têm apontado nesse sentido. Aliás, a última reforma da PAC apontava para uma diminuição da capacidade produtiva, para um aumento da agricultura biológica, para uma diminuição dos fertilizantes, um conjunto de coisas que são importantes, mas nas circunstâncias que vivemos atualmente são menos importantes do que a autonomia alimentar europeia. Eu acho que é aí que as coisas têm que se centrar. Acho que a Comissão Europeia e os Estados-membros têm que se juntar, sentar à mesa e definir uma nova estratégia. A Comissão é sempre lenta nas suas decisões, às vezes os Estados-membros também são lentos. No caso de Portugal, a gente tem governo, mas não tem governo, vai agora tomar posse no final do mês e estas situações não se coadunam com atrasos. As medidas eram necessárias agora, não é para daqui a um mês. No seu ponto de vista, a segurança alimentar na Europa está ameaçada? Não posso dizer isso. A Europa, na década de 90, tinha excedentes de tudo. E, portanto, a capacidade produtiva está cá. É necessário só reajustar as políticas. Lembro que uma parte das áreas produtivas da Europa está impedida de ser cultivada por regras da política agrícola comum, não é? Ouvimos Luís Mira, secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, que espera agora medidas mais rápidas por parte das autoridades portuguesas e de Bruxelas para contrariar a seca extrema em Portugal, pedindo alterações à política agrícola comum, a PAC, de forma a garantir a segurança alimentar na Europa. Foi o magazine de ciência desta semana. Obrigada por estar desse lado. Temporada França-Portugal 2022. De 12 de fevereiro a 31 de outubro, Portugal está em destaque em toda a França. 9 meses para descobrir o Portugal contemporâneo através do olhar de artistas, criadores, estudantes e investigadores que inovam e fazem viver a cultura. 9 meses para se mobilizar com a juventude europeia em torno de assuntos sociais, preservação dos oceanos, inclusão, igualdade de género. Toda a programação na página saisonfranceportugal.com em parceria com a France Média Monde.